Como vai a sua leitura da Bíblia? Você que é um apaixonado pela Bíblia ou uma apaixonada pela Bíblia. Estamos lendo o livro de Gênesis, nos capítulos 25 a 36. E aí nós temos alguns probleminhas para resolver. E o maior deles, porque tem uma implicação internacional, é o papel de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Os muçulmanos dizem que todos os árabes, logo também os muçulmanos, são descendentes de Abraão através de Ismael, que eles são todos ismaelitas. Os árabes são ismaelitas. É uma história muito longa. Um dos lugares mais interessantes, considerado uma maravilha mundial, é Petra. Hoje, as ruínas de Petra. E ali, documentadamente, moraram os nabateus. Segundo essa tradição, os nabateus são filhos de Nebaiote, filho de Ismael. E esses nabateus seriam os árabes. Não é uma questão fácil de se resolver. A propósito, a única maneira de demonstrar essa descendência seria através de pesquisas mitocondriais, DNAs, uma tarefa bastante complexa. Vejamos. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Isaque foi o segundo na ordem cronológica dos nascimentos. Todavia, quem foi abençoado não foi Ismael, quem foi abençoado foi Isaque. Ao contrário, Ismael foi dispensado. Nosso querido Abraão, com a sua queridíssima Sara, os dois cometeram um grande pecado e, podemos hoje dizer, usarem a Agar e depois dispensarem o filho. Humanamente falando, um pecado. Não há nenhuma dúvida a esse respeito e não temos como defender Abraão, porque Deus tinha prometido a ele que daria um filho, ele fez as coisas do seu jeito, não do jeito de Deus, e Deus é que teve que resolver acolhendo Ismael e acolhendo depois Agar, que tinham sido abandonados para morrer no deserto por Sara e Abraão. Vamos colocar as coisas assim como elas são. Ismael, então, tocou a sua vida e havia, inclusive, um grupo de homens que vendiam mercadorias por toda aquela região, que na Bíblia são chamados de ismaelitas, por exemplo. E essa história prossegue. Agora, é muito difícil estabelecer essa relação, vamos dizer, quase que DNA, de genealogia, para chegar aos tempos recentes. Na Bíblia, há menção a árabes? Se você pesquisar, sobretudo nas Bíblias mais antigas, você vai encontrar, por exemplo, juntamente com a história de Neemias, essa expressão árabe. O problema é que a Arábia, como nós conhecemos, passou por um processo muito grande. Toda aquela região hoje chamada de Arábia era desabitada, ou pouquíssima gente. Depois veio sendo habitada e só tomou o que seria a Arábia, depois a Arábia Saudita, que já é uma outra questão. A Arábia Saudita é do século da família Saud, ou Saud, ou Saudi,
é algo do século XVIII, do nosso milênio, nossa época, a era de Cristo. Então é muito difícil você juntar essas coisas todas aí e fazer essa descendência. Por exemplo, o Egito. O Egito de hoje não tem nada a ver com o Egito do passado. O Egito dos faraós e o Egito, vamos chamar de moderno, só tem de comum o mesmo lugar e o turismo, mas a região do Egito depois foi invadida pelos árabes e houve uma mistura tal ali que basicamente aquele DNA egípcio, faraônico, já não existe mais, só para colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Então dizer que essa guerra entre árabes e israelenses veio desde o tempo de Ismael é muita imaginação. Muita imaginação. Só isso que eu quero dizer nesse momento. Prosseguindo na leitura, nós nos encontramos com um nome que nos deixa atordoados, Abimeleque. Mas Abimeleque também foi rei ao tempo de Abraão. Abimeleque foi rei ao tempo de Davi. Ficou claro para você, então, que Abimeleque não é o nome de uma pessoa? É um título, como se fosse faraó. Na Bíblia, pouquíssimos faraós têm os seus nomes mencionados. Apenas se diz o faraó, o rei, o presidente, hoje nós diríamos o prefeito, por exemplo. Então, Abimeleque, fique tranquilo, não é uma pessoa que vive 300 anos, não. São vários Abimeleques. São títulos para os governantes dos filisteus. No capítulo 27, nós nos deparamos com a bênção a Jacó. Isso aí torce a cabeça de muita gente. Nós sempre temos que ler a Bíblia hoje, entendendo a cultura daquela época, que era uma cultura oral. Não tinha documento, um ou outro documento, porque ninguém sabia ler. Era uma cultura totalmente oral. Esse é o ponto. Por isso que a bênção foi oral. Mas o oral, usando a linguagem hoje do direito, o oral era pétreo. Não se podia modificar, como mais tarde a lei dos medos e persas. Então, a bênção que Jacó recebeu não podia ser modificada. Era pétrea ou perpétua. Mas Jacó foi honesto? Não. Uma das possibilidades do seu nome Jacó é exatamente suplantador, ou, bem aqui entre nós, espertinho. Jacó sempre foi espertinho. Lembra quando ele promete dar o dízimo? Eu darei o dízimo se o Senhor me abençoar. Se eu for e voltar, eu vou lhe dar o dízimo que eu ganhar. Jacó é a gente, né? Gosta de fazer uma barganha, um negócio, dar uma regateada aí. Então, Jacó não agiu corretamente. Jacó enganou. Não agiu sozinho. A sua mãe fez parte desse processo. Quando o seu pai Isaac viu que foi enganado, ele não podia voltar atrás, porque a bênção era pétrea. Para nós isso é absurdo. Ou você vai no cartório, você deu uma procuração, você vai no cartório e cancela a procuração. Mas naquela época, não. É importante termos em mente o seguinte: o fato de uma personagem da Bíblia que nós amamos, como Moisés também tem culpa no cartório de algumas coisas. Como Davi, esse então, nem falar. Não quer dizer que essa pessoa não foi usada por Deus, porque nós somos usados por Deus e também temos mais falhas ainda do que eles, ou talvez menos, conforme o nosso próprio juízo. Então é importante entender o fato de Jacó ter trapaceado, de sua mãe ter ajudado nesse processo. Mas Esaú foi enganado porque quis, né? E que me serve essa bênção de ser o mais velho da primogenitura se eu vou morrer de fome? Exagero, né? Não ia morrer de fome, né? Então, ele também não está limpo nessa história.
Só para a gente entender ali que todos ali erraram, todos, não só o Jacó, não só a mãe dele, não só... Bom, o Isaac aí está de inocente na história, nem só Esaú. Agora, eu quero lhe chamar a atenção para o capítulo 31, verso 34. Você lendo em português, você vai encontrar a palavra ídolos do lar. Em hebraico é terafim, no singular, terafins. O que era o terafim? É o nosso padroeiro. As famílias tinham os seus padroeiros, ou os seus santos, diríamos hoje, de devoção. Esta era uma prática em toda aquela região ali, da parte mais centro para o norte, incluindo aí a antiga Mesopotâmia. Essas culturas mesopotâmicas tinham os seus padroeiros. Na verdade, as divindades mesopotâmicas eram divindades locais. Era, digamos, no caso específico dos cananeus, era Baal, Baal Peor, Baal Faus, Baal Zebu, Baal, mal comparando como Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Cortejo, Nossa Senhora das Luzes, Aparecida. É uma comparação, não é bem uma comparação ruim, porque é mais ou menos a mesma ideia. A ideia de que a divindade, no caso, não Yahvé, mas das divindades, elas se materializam em deuses físicos. Por isso são colocadas nas casas, nos oratórios. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro, eu me lembro disso, mas há em outros bairros também, Oswaldo Cruz, que você passa pelas casas e você vê o oratório santo de proteção daquela casa. Quando eu estive na Palestina, praticamente todas as casas de católicos, é claro, não de muçulmanos, têm esse oratório e ali um santo, ou uma imagem esculpida, uma escultura, ou uma figura, um desenho de São Jorge, é o padroeiro da Palestina. Eu estou dizendo isso porque essa prática de ter serafim ou ídolo do lar é muito, muito antiga. E foi então o que Raquel fez. Saiu da casa do seu pai, mas levou a sua divindade. Nada a ver com Yahvé, nada a ver com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus de Labão. Mas Labão era arameu, isto é, comparado com Israel do norte. Ele era um mesopotâmico, como de fato a cultura dessa região aí é mesopotâmica. Eu quero falar agora do capítulo 36, mas que eu quero deixar para o final o 32, que é um dos meus prediletos em toda a Bíblia. Diná. A história de Diná, da sua morte, do estupro que foi alvo, a violência que seus irmãos cometeram para vingá-la, nós gostaríamos que não estivesse na Bíblia. É uma história desagradável, incômoda, como gostaríamos que hoje não houvesse estupro. Nós não gostamos de ler essas histórias, mas elas são reais. E a Bíblia é o livro da realidade. E mostra que os patriarcas, os 12 ali, alguns, é claro, fizeram o que era errado. Não está ali para aprovar os atos. Por isso que é importante entendermos que o fato de uma história escabrosa estar na Bíblia não quer dizer que Deus aprova o comportamento daquelas pessoas. Estou dizendo isso porque o caso de Abraão, quando ele mente dizendo que a sua esposa Sara era sua irmã, uma meia-verdade, então ele não mentiu, aí justificativa, não, ela também. É mentira, ele mentiu. Simples assim. Mas Abraão, o pai da fé, mas a Bíblia é exatamente isso. Os santos da Bíblia têm pés de barro, como na expressão da cultura popular brasileira. Aí chegamos, então, aqui no meu
nas minhas notas para você ao capítulo 32, a luta em Peniel. Quem era esse anjo? Nunca saberemos e não vamos perder tempo com esse tipo de questionamento. O fato é que Jacó teve uma experiência espiritual que mudou completamente a sua vida. Jacó é antes de Peniel, depois de Peniel. Jacó AP, Jacó DP. É outro Jacó. Ali está a conversão de Jacó. Ele teve experiências espirituais, mas ali está marcada a conversão dele. Então, ele luta a noite toda com uma pessoa, não sabia que era um anjo. A maioria dos anjos da Bíblia não tem cara de anjo, como a gente imagina, são pessoas que Deus envia. Ele então luta com um anjo. Há muitos livros a esse respeito. Um dos mais interessantes, eu até publiquei em português, chamado A Luta Noturna. Acho que esse é o título que eu dei, já está esgotado há muito tempo. Em inglês é wrestling, isto é, luta, aquela luta corporal, quase que um MMA, vamos dizer hoje na cultura de hoje. Só que o objetivo da luta não era derrubar o adversário. O objetivo era atravessar o rio e para o outro lado. Esse era o objetivo dessa luta aí, desse MMA aí, ou desse wrestling, dessa luta livre, dessa luta romana. E esse tipo de luta tem muitas expressões culturais e esportivas diferentes. E aí diz a Bíblia que Jacó ficou com um defeito físico. Essa é a palavra. Ele passou a mancar da perna, para se lembrar daquela experiência magnífica. Lembram de Paulo, quando, no capítulo final de Gálatas, ele diz que eu trago no corpo as marcas de Cristo? Jacó trazia no seu corpo as marcas do seu encontro com Deus. Por isso, esse é um dos capítulos mais magníficos da Bíblia, e ali o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Já viu por que eu gosto desse capítulo, dessa história magnífica? Por mais que nós leiamos essa história, mais perspectivas vamos tendo, mais ângulos vamos tendo. Podemos ler dezenas de vezes. Eu, como você, tenho feito isso e tenho crescido muito com essa história e com todas as histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia estão ali para nos contar uma história, um desenvolvimento que culmina com a chegada de Jesus, mas estão ali para eu e você decidirmos quem somos nós nessa história. Vamos prosseguir, então, em nossa jornada, aqui sempre com você, apaixonadamente pela Bíblia. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.